vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Eu era muito nova, né? A gente faz bobagem, né? A gente faz besteira quando é muito jovem. Então, pra ser honesta, eu não tinha lá uma grande imagem junto ao meu marido, não. A gente, quando é muito novinha, faz muita besteira. E quando eu conheci o Aramis, nome diferente, né? O nome do meu marido, Aramis. Quando conheci o Aramis, até cheguei a duvidar. Uma vez eu pensei que era Aramis. Ele falou, não, meu nome é Aramis mesmo. Eu só não tô na cerca. Eu só não tô na cerca, mas eu sou Aramis. Eu dei risada. Quando conheci o Aramis, ele com esse jeitão caboclo dele ser, caboclo mesmo, matuto, homem da roça. Eu era tão diferente dele, 22 anos. Ele já era um homem maduro, 14 a mais do que eu. Ele tinha 36, eu 22. Aramis mesmo é meu nome, eu só não tô na cerca. Era do interior, mais precisamente das bandas de querência do norte no Paraná, já chegando ali no Mato Grosso do Sul. Herdara do seu pai uma fazenda. Aramis sempre teve uma vida campestre. Cuidava dos animais, plantava, colhia. Era o ramo de atividade dele, as mãos calejadas. Foi talhado, e como ele forme dizia, foi talhado. Ele foi talhado para esse tipo de serviço, foi talhado para trabalhar na roça. Foi sempre assim. Eu amo o que eu faço. Mas ele estava em São Paulo. Eu era enfermeira de um hospital importante, o HC, aqui em São Paulo, e ele tinha vindo para fazer uns exames suspeitando da doença de Chagas. Quando eu senti que ele me olhava, na hora também eu senti um baque no coração, porque aquele era um sinal de algo forte que poderia existir entre mim e ele. Aramis era um homem bonito. Bonito, caboclo bonito. A tez morena, queimada do sol, cabelos pretos, fartos, penteados para trás, de forma que ele tinha assim um topete à la Elvis Presley. Ele gostou de mim de cara. E eu gostei da espontaneidade dele. Eu só não tô na cerca, mas eu sou Aramis mesmo. E de vez em quando sou meio farpado, sabe? Mas na maioria das vezes eu sou liso. Me apaixonei à primeira vista por ele. Foi dentro de um ambiente de hospital que nós começamos a conversar e não demorou muito tempo, pronto. Estávamos namorando. Ele, como estava hospedado aqui em São Paulo, ele fez questão de conhecer a minha família. Na época nós morávamos ali no bairro da Lapa. E lá ele falou umas coisas que até me deixaram assustada. Senhor Ernesto, eu não tô pra brincadeira mais a filha do senhor, não. Meus pais já morreram tudo. Eu vivo sozinho naquele mundão de meu Deus. Eu tô doido pra me casar. Eu gostei da sua filha, gostei dela. Gostei demais. Olha, gostar demais ainda é pouco, eu gostei bastante mesmo. Dá até pra falar que
que eu amo essa moça. Se o senhor permitir, concordar, sua esposa, Dona Cota, também, eu gostaria de casar com a Leonor. Eu assustei, porque a essas alturas nós nos conhecíamos havia menos de 3 meses. E Arames já estava falando em casamento com toda aquela seriedade dele. Espontaneidade, é verdade, mas com seriedade. E quer saber, não era brincadeira não, era para valer. E um mês depois dessa conversa com a minha família, eu já estava casada com Arames. Nós nos casamos aqui em São Paulo. Ele alugou um salão, deu uma bela festa. Depois do casamento, eu deveria seguir com meu marido para o lugar onde nós iríamos morar. Era a primeira vez. Eu conheci ele em São Paulo, namoramos em São Paulo muito rapidamente, nos casamos em São Paulo e casados, eu ia fazer a primeira viagem para Querência do Norte. A cidade até que bonitinha, gostosa. Fiquei maravilhada. A fazenda, então, nossa, que lugar aprazível, lindo. Aqueles campos bem plantados, sabe? Eu cheguei na época do milho, do milharal, tudo verdinho. Aqueles rios caudalosos, maravilhosos, águas cristalinas, pássaros em quantidade, com as suas cores, com os seus cantos variados, o gado. Nossa, quanto boi, quanta vaca, touro. O Arames ria de mim porque eu ainda não sabia qual era a diferença que tinha entre boi e touro. Pra mim era tudo igual. Não, vem cá. O boi é pra engorda. O boi é pra engorda, o touro é pra reproduzir. Você vê que o touro é inteiro, né? Quando ele falou inteiro... Quando ele falou assim, você vê que o touro é inteiro. O negócio do touro, sabe o negócio do touro? Você pode ver lá que o touro é inteiro. Quando ele falou que o touro era inteiro, né? Sabe o negócio do touro? Deu uma balançada, deu para eu entender direito. Eu pensei comigo, Deus me livre desse inteiro. Nos primeiros meses, tudo foi uma maravilha. Mas depois, imagine, eu tinha nascido e criado em São Paulo, filha de uma família italiana daquelas, unidíssima, aquela família unidíssima, daquelas imensas famílias italianas barulhentas de tantas festas. E foi de repente, sabe, me batendo uma falta tremenda de tudo que eu tinha aqui. Lá era bonito, lá era legal, a passarada, até Tucano. O ninho da coruja eu conheci. E por que era chamado filhote de Cruz Credo? Eu até que achava bonitinho o filhote da coruja. Eu acho que eu era a única. Ali era bonito, mas era tudo mata, sabe? Era gente que gostava daquilo. De vez em quando, ai, tá coçando aqui. Vem cá, isso não é nada não. Isso é um carrapatinho. Espera um pouquinho, tira esse carrapatinho pra você. Ele tinha lá ele, embora ele não fumasse, ele tinha lá um pedacinho de um rolo de fumo. Ele cortava lá uma trisquinha daquele fumo e ele colocava em cima. Eu falei, mas você molhou esse fumo com o quê? Ele começou a rir. Você tá rindo, Arames? Você molhou? Tá molhado o fumo. Com o que você molhou? Eu vou te falar, Leonor. Mas não é pra ficar com nojo, não, hein? Ué, mas você molhou com o quê? Com urina. O quê? Com urina. A gente tem um pedacinho do fumo, pega um pouquinho da urina, dá uma molhadinha.
Põe em cima. Aí, ó o carrapato soltou aí, tá vendo? Aí, soltou. Não aguenta. Meu Deus do céu. Era uma vida muito diferente da vida que eu levava. E eu fui me entristecendo. Eu lembrava de tudo quanto havia aqui em São Paulo e a tristeza foi se apossando de mim. O Arames era um homem da roça, mas muito inteligente, muito sensível, espontâneo no jeito de falar, de se comunicar, mas extremamente inteligente e sensível. Ele notou, ele percebeu que eu tinha entristecido. Que foi, Leonor? Eu tenho notado ser meio aperreada. Tá triste? Se arrependeu de ter casado comigo? Larga de ser boba, Arames. Eu casei com você por amor, você sabe disso. Quando eu escolhi você para ser o homem da minha vida, não foi à toa. Ora, então, por que você tá assim? Aperreada, triste? Você não vai ficar bravo comigo, Arames? Ué, lógico que não, né, Leonor? Não vou ficar bravo, não, pode falar. Nessa hora, eu comecei a chorar. Arames, eu vou ser sincero com você, eu tô morrendo de saudade da minha gente lá no bairro da Lapa, de São Paulo. Nasci lá, fui criada lá. Tô morrendo de saudade daquela loucura, Leonor. Tá com saudade da loucura? Tô. Cada um tem saudade de onde se habitua, né? Saudade do meu trabalho, pra ser sincera. Da minha família. Saudade de tudo quanto eu tinha por lá. Fazer o seguinte, Leonor. Qualquer dia nós vamos passear lá. Eu pego você e nós vamos dar um passeio, vamos ficar uns dias lá pra você poder matar essa saudade. Eu sei, Arames, que você faz isso por mim, mas no fundo não é só isso. O que você tá querendo dizer? Eu queria voltar pra lá. Vamos mudar pra lá? Eu tenho certeza, Arames, que você vai se acostumar e gostar daquela loucura. Você tá doida, Leonor? Eu não posso deixar essas terras, eu vivo disso. Não sei fazer outra coisa. Sou filho de fazendeiro e eu vou ser fazendeiro até morrer. Aqui é meu canto, meu lugar. E o lugar de quem me acompanhar. Você não escolheu ficar comigo? Escolhi. Então tá escolhido. A gente vai passear em São Paulo. Tá certo, Leonor? Minha florzinha. Vem cá. Deixa eu te dar um abraço. Olha, do jeito que ele falou, da maneira como ele falou, eu senti que nada não ia adiantar eu teimar. Apesar disso, eu tentei tantas outras vezes. Eu chorei tantas outras vezes. Mas eu não ia conseguir mudar a cabeça do Arames por nada. Logo em seguida, eu fiquei grávida da nossa filha Suzana. Engravidei. Quem sabe com o nascimento da criança eu me sentisse melhor. Ele apostou tudo nisso. Agora você vai me orar. Com o nenê, você vai me orar e eu também tô tão feliz. Mas que nada. Hoje sei. Na época eu não sabia. Apesar de ser auxiliar de enfermagem, logo depois do nascimento da minha filha, eu fui vítima de uma depressão pós. O nascimento de Suzana, ao invés de me fazer melhorar, me fez foi piorar ainda mais. Uma tristeza se apoderou de mim. Eu olhava para aqueles campos verdes, me dava um desespero ao invés de paz. Aquele mato, os bichos, todos me sufocavam. Até que eu vi aquela colmeia de abelha se aproximando do pé de romã
Eu levei um susto quando eu vi aquele... Porque na hora que a colmeia se junta no lugar para formar a nova casa, a nova colmeia, fica um pretume. Eu me assustei quando eu vi aquele pretume, sabe? Me deu um desespero. Mas o zunido das abelhas me deu um desespero, tudo ali me sufocava. Até que, naquela madrugada, por causa da idade, eu fiz uma besteira, uma bobagem. Eu deixei a minha filha dormindo no seu berço, a Suzana. Deixei a minha filha dormindo, meu marido dormindo na sua cama. E eu fugi de casa. Isso mesmo, eu fiz essa loucura. Deixei meu marido e uma filha de 2 meses de nascida para trás e vim-me embora em Querência do Norte. Eu acabei pegando um ônibus e de ônibus em ônibus cheguei a São Paulo. Da Barra Funda a Lapa foi um pulo e fui direto para casa dos meus pais. Quando eu cheguei na casa dos meus pais, eu pensei comigo, não vou entrar, eles vão me dar uma bronca. Eles vão me fazer voltar em cima do rastro. Sabe quando você... Eu estava no quarteirão de casa, desci do ônibus, da Barra Funda até minha casa, não é longe. Eu estava no quarteirão da minha casa, eu falei, se eu chegar e eles me virem, eles vão me fazer voltar na hora. Então eu peguei um outro ônibus de volta e fui direto para a casa de uma enfermeira minha amiga. Ela até se assustou com a minha chegada. Eu contei para ela, ela viu que eu estava mal. E eu fiquei escondida na casa dessa minha amiga enfermeira. Fiquei lá uns 20 dias, só procurei os meus pais uns 20 dias depois de eu sumida mesmo, sumi no mundo. Nossa, quando eu reapareci, meus pais estavam desesperados, dizendo que tinham comunicado à polícia, que estavam me procurando em tudo que é canto, que tudo que é amigo, estava me ajudando a procurar em necrotério, etc. Achavam que eu tivesse morrido. Imagine como estavam todos. Meu pai tomou um ônibus naquele mesmo dia que eu reapareci. Responsável, meu pai sempre foi. E foi conversar com o meu marido sobre o meu reaparecimento. Quando meu pai voltou lá de Querência do Norte, trouxe o seguinte recado do Arames. Ele mandou um recado para você, minha filha. E qual foi, pai? Ele vem pra cá? Você acha? Ele pediu para você esquecer que ele existe. E eu vou te dizer mais, falou sério. Mandou você esquecer que você também tem uma filha. Até isso. E eu não tive o que falar, o que argumentar. O homem tá certo. O que você fez, da forma como você fez, a loucura que você fez, ele mandou esquecer. Esquecer que ele existe e esquecer que você tem com ele uma filha. Daquele momento para frente, de acordo com o meu pai, na comunicação do meu pai para o Arames, eu estava morta e enterrada para ele. Mas no fundo, eu estava doente. Ah, mas você está justificando agora com a tua doença? Não, eu estou apenas relatando na carta a realidade. Eu estava doente, eu estava depressiva. Apesar de não saber que eu estava depressiva. E por estar doente, eu não dei
as informações passadas pelo meu pai a importância que elas mereciam. Eu cheguei a pensar que era até melhor assim. Olha que bobagem. Vai ser melhor assim, pai. Eu só não queria voltar para aquele meio do mato, sabe? Até que um médico do HC, onde inclusive eu havia voltado a trabalhar, ele percebeu que eu estava depressiva e foi ele quem começou a tratar de mim. Quando eu comecei a melhorar, foi que a ficha caiu. Eu comecei a entender a grande burrada que eu tinha feito da minha vida, que eu tinha estragado a minha vida. Mas já tinha passado mais um tempo. 1 ano. 1 ano. Tentei novamente contato com meu marido e ele de novo respondeu: me esquece, Leonor. Me esquece, pra mim você morreu, Leonor. Já coloquei outro no seu lugar. Você não me procurou mais, eu não podia ficar sozinho. Já tem outra no seu lugar. Ou você achou que eu ia ficar sozinho para sempre? Me esquece. Já tem outra. Ele havia sido duro demais comigo. Olha, ou seria aquela reação normal para um homem que havia sido abandonado com uma filhinha de 2 meses de vida. Algumas pessoas diziam, feitas advogadas, assim: você tá louca? Vai buscar tua filha? Pensei comigo que buscar minha filha, sim, eu sentia muita falta dela. Sentia muita falta, mas seria uma punição maior ainda para o meu marido. Ele, naquele momento mais maduro, ele era inclusive o mais indicado para criar e educar nossa filha, uma melhor condição. A minha cabeça de vez em quando flutuava. Não, eu não estou querendo justificar, quer dizer que você está dizendo que a tua cabeça não estava funcionando direito. Olha, realmente, no momento não funcionou não, porque a depressão não permitia. Foi uma depressão pós-parto, mas de vez em quando ela flutuava sim. O meu marido, ele era a pessoa mais indicada para continuar com a menina, com a Suzana. Por carta. Na época era o recurso, por carta. E depois de muita insistência, eu convenci o Arames que eu precisava ter contato com a minha filha. Assim, quando ela completou 3 aninhos. 3 anos, você ficou longe? Fiquei. 3 anos. Eu voltei à fazenda para vê-la. Foi um dia inesquecível, eu chorei de tanta emoção. Ela estava linda, linda. Lógico, ela não me conhecia, mas eu prometi que apesar de todas as dificuldades, eu voltaria, sei lá, você me permite, Arames? A ver a menina, tudo bem. Pelo menos a cada 3 meses no máximo, eu estava lá. E demorava esse tempo devido às dificuldades da época para se viajar. Nos dias de hoje, tudo teria sido diferente, obviamente. Nos dias em que eu ia, Dulce, a nova mulher do Arames, Dulce, ela trazia a Suzana até a cidade de Querência do Norte. E lá nós nos encontrávamos. O Arames nunca parecia para me ver. Ele não queria me ver. Ele tinha muita mágoa, muito ressentimento, ainda estava muito ferido e magoado. E assim, na convivência com a minha filha, e tendo juízo agora, coisa que eu admito que eu não tinha, eu fui conquistando a Suzana.
E foi uma grande felicidade quando eu recebi a primeira cartinha escrita por ela, pela Suzana. Ela acabava de se alfabetizar e me escreveu. Aliás, isso ajudou a exercitá-la muito nessa coisa de escrever. A mãe, morando longe dela, a obrigava a escrever muito. E ela se desenvolveu muito nessa área. Em toda cartinha, ela me chamava de mãe. Agora, com a escrita, além do contato pessoal a cada 3 meses, tínhamos também as cartas. E escrevíamos muito, trocávamos no mínimo 4 cartas por mês. Apesar de distante, eu não era uma mãe ausente na vida da minha filha, não. E exatamente pela minha presença, eu cativei. É incrível. Quando eu conto isso, as pessoas falam, como? Não é a convivência que faz brotar o amor? Ok, concordo. Mas você pode conviver com a pessoa ainda que distante dela. Ainda mais hoje, né? Ainda mais hoje, com essa coisa da internet. Naquela época era mais difícil. Mas ainda assim, eu consegui cativar minha filha na convivência das cartas. Como são importantes as cartas. Eu a conquistei. E ela passou a me admirar. E existiu entre mim e ela, a partir daí, a admiração mútua. E da admiração é que nasce o amor. Aí sim, o amor de mãe e filha, de filha para mãe. E o tempo foi passando, até que a Suzana completou 18 anos. Suas cartas foram mudando o tom. Ela queria, quando se aproximava já dos 18, vir para São Paulo. Queria estudar, queria trabalhar aqui. Eu, ao mesmo tempo que ficava feliz com a decisão dela, eu morria de medo. Eu tinha medo da reação do Arames. Eu havia ficado traumatizada com essa história, sabe? Eu então a orientava nas cartas que não dissesse isso de uma vez para o pai, mas que ela fosse aos poucos preparando o pai dela, preparando aos pouquinhos. E ela, orientada por mim, assim foi procedendo. A Suzana foi procedendo. Até que ela veio acompanhar o pai a São Paulo. Eu disse, no comecinho da minha carta, que conhecia o Arames no ambiente do HC, fazendo exames para pesquisar se ele era ou não portador do mal de Chagas. Infelizmente, a doença havia sido confirmada. Vale até um parênteses na minha carta para explicar que o mal de Chagas é causado pelo bicho barbeiro. E tem muita gente que acha que é da picada do barbeiro. Não é. Pelas fezes, um protozoário que tem nas fezes do bicho barbeiro. Esse protozoário, se entrar na corrente sanguínea, é que transmite a doença. Então foi assim, sabe? O Arames de fato tinha doença. Outra coisa importante de eu falar dessa doença é que normalmente ela ataca coração, mas também fígado. E uma particularidade, ela também causa problema na meninge, que é a membrana que envolve o cérebro. Então é muito comum a pessoa que tem a doença de Chagas, também conhecido como mal de Chagas, de repente ter meningite, inflamação da meninge. Afeta o cérebro de certa forma. E o problema do Arames era menos coração e mais cerebral. A meninge dele era mais afetada. Ele começou a sofrer com muitas dores de cabeça, a nuca que endurecia. Então a Suzana veio acompanhar o pai até São Paulo para que ele pudesse se tratar. Enquanto o pai fazia o tratamento, a Suzana tomou uma decisão. Ela não queria mais voltar para Querência. Ela queria ficar em São Paulo. Ela puxou a mim. Ela se apaixonou pela cidade de São Paulo. E aqui, ela poderia ficar perto de mim, estudar, trabalhar. Estava na idade de querer outras coisas. 18 anos, né?
Aqui, inclusive, ela começa a aconselhar: pai, é muito melhor para o senhor se tratar. É muito melhor, aqui tem muito mais recurso. Tá bom, ela estava certa. Mas como convenceu o Arames que ele deveria ficar por aqui? Ela não ia conseguir isso nunca. Ele era um homem bom, sim, ele era bom, mas turrão, teimoso. E depois, ficar em São Paulo era dar o braço a torcer para mim, por mim. Isso ele não queria. Torrão, teimoso. Ele ainda guardava ressentimentos. Ele ainda guardava a mágoa do que eu fiz. Ele se sentia traído pela minha atitude. Embora, deixo claro aqui, jamais traí o meu marido em qualquer oportunidade. Mesmo ele estando gravemente doente, porque a doença atingira principalmente a parte cerebral dele, ele preferiu voltar para lá, para a fazenda em Querência. Mas disse a Suzana: ô filho, se você quiser, você pode ir para São Paulo. Querendo ir para lá, tem direito. Você é nova, jovem, tem teus sonhos. Tem tua mãe, né? Que vive lá, família boa. Você querendo ir. Ele sentia no fundo que a filha precisava de novos ares, de novas oportunidades. Era tudo o que a Suzana queria escutar do pai. Ô pai, pelo menos eu vou fazer uma experiência. Vai, faz a experiência, vai sim. A Suzana veio, ficou na minha casa, comigo, óbvio. Foi estudar. Conseguiu entrar para uma faculdade, trabalhar, foi cuidar da sua vida. Mas ela não parava de ter contato com o pai através das cartas. Foi quando nós ficamos sabendo que coisa. Isso realmente era um risco. Devido à doença dele ter mais concentrado no cérebro, ela se concentrou mais na parte cerebral. Uma parte do cérebro foi atingida. As vistas de Arames, que sempre inchavam muito, acabaram muito afetadas com o problema cerebral também. E ele ficou cego. O Arames ficou cego. Ela, quando soube, a minha filha, quando soube, queria voltar para cuidar do pai. Mas ela estava tão bem na faculdade. Havia escolhido aquela profissão que era minha. Só que a dela ia ser mais completa, porque ela estava fazendo a faculdade de enfermagem. Filha, olha, fica. Mãe, não posso, meu pai ficou cego. Ele precisa de mim, mãe. O que eu faço? Filha, eu vou. A senhora não entendeu, mãe. O pai nunca aceitou a senhora. Ele... Não, mãe. Não, eu vou. Eu sou enfermeira. Eu não sou a enfermeira que você vai ser daqui a pouco. Sempre fui técnica, mas eu tenho muita experiência. Trabalhei muitos anos no Hospital das Clínicas. Eu vou cuidar do seu pai. A senhora tá maluca. Ele não vai aceitar a senhora nunca. Nunca. Ele sempre disse que a senhora nem pintada de ouro, mãe. Minha filha, Deus é muito maior do que nós. E Deus sabe fazer as coisas. Ele está cego, não está? Tá cego. Pois bem, ele não precisa saber que sou eu. Fala que você está mandando uma enfermeira
uma enfermeira que eu apresentei a você. E que assim que você terminar as provas, você vai. Fala para ele. Fala que você está num período fazendo provas, você está mandando a enfermeira, a Maria. A Maria. Fala que você está mandando a Maria, a enfermeira, para cuidar dele. E assim que terminar as provas, você vai. Mãe, mas será que isso vai dar certo? Vai. Nós não corremos o risco nem da Dulce. Você não falou que a Dulce foi embora? Falei. Então, ele está sozinho? Fala que a Maria está indo para lá. Será? Confia em mim. Eu vou fazer isso por amor a teu pai. Eu nunca o esqueci. Nunca. E só vamos saber se vai dar certo se fizermos primeiro. Mãe, é loucura. Tá. Vamos arriscar. E assim foi. Com a ajuda de um padre chamado Padre Ivo, um velho e querido amigo da minha filha, ela fez, inclusive também amigo do Arames, ela fez contato com o padre, explicou a história. O padre, de início, achou estranho, mas acabou rindo da situação. E foi assim que eu cheguei à casa do Arames. Cheguei como a Maria, a enfermeira. Eu tinha toda a experiência para cuidar de doentes e mais, além da experiência nesse caso particular, havia principalmente uma coisa chamada amor, e o amor é tudo nessa hora. Eu procurava sempre falar muito pouco e baixinho, para que ele não percebesse a minha voz. E começou a dar muito certo. Em pouco tempo, a enfermeira Maria, era eu. Em pouco tempo, a enfermeira Maria vai conquistando o coração do Arames. Tudo que ele queria. Aliás, ele nem chegava a falar. Ela estava pronta para servir. E ele, Maria, quando ele falava a primeira sílaba de Maria, eu estava lá, pronta para atendê-lo. Ele dizia: Maria, eu estou admirado. E eu ficava quieta, porque eu sabia que ele continuava falando. Deus do céu mandou para mim, foi um anjo. Você não é uma enfermeira. Eu não sei o que seria de mim no fim de minha vida sem você aqui, Maria. Nessa hora eu dava um sorrisinho. De vez em quando recebíamos a visita do Padre Ivo. E o padre queria saber como estavam as coisas. E lá fora no quintal, que a gente chamava lá de terreiro, eu falava pro padre: tá indo bem. Mas um dia você precisa falar. Tá. Só não é a hora ainda, padre. Tá. Até que a doença foi se agravando. O cérebro havia sido bastante danificado pelo protozoário da doença de Chagas. Teve um dia que eu percebi que o Arames estava de fato muito mal. Eu pedi que a Suzana fosse para lá com urgência. E ela ainda chegou a tempo.
conversou com o pai. Ele pediu: filho, eu quero que você tenha muito juízo, viu? Estude, trabalhe, como eu sempre trabalhei na vida. Cuida da sua mãe para mim. E eu ouvindo: cuida da sua mãe para mim. Ela nunca foi de ter juízo, mas você, graças a Deus, tem. Dá um recado para sua mãe. Pai, eu vou atender o Padre Ivo. Ele chegou. Espertamente a minha filha lhe falou que o padre havia chegado. De fato tinha. Vai falando com a Maria enquanto isso. Vai lá receber o Padre Ivo. Fala que eu já estou quase pronto. O senhor é bobo, pai. Fala com a Maria. Maria? Oi? Maria, eu vou dizer uma coisa pra você e depois você me ajuda a passar isso pra minha mulher. Olha, eu passei a minha vida inteira magoado com tudo que aconteceu entre mim e minha mulher, que eu já te contei, quando ela me deixou. E deixou também a filha para trás. A mágoa passou, Maria. Passou mesmo. E sabe por que passou? Diante do seu amor por mim, Maria. Eu fiquei pensando, como é que uma pessoa de fora que chega na minha vida pode me dar tanto amor, igual você me deu, Maria, cuidando de mim, preparando meus remedinhos, tudo na hora certa, minha comidinha, do jeito que eu gosto. Eu fiquei pensando, meu Deus, como é que uma pessoa pode cuidar de mim sem me conhecer? E eu, besta, carregando essa mágoa pela minha mulher, que eu sempre amei minha mulher. Tive um tempo com a Dulce, foi bom. Ela também desistiu, foi embora. Você vê que a bisca boa aqui não sou eu mesmo, porque quando duas vão embora, né, Maria? Mas a minha mulher é muito... Na época que ela fez tudo que ela fez comigo, ela era muito nova. E eu tirei ela de São Paulo e trouxe pra cá. Eu gostava daqui, como gosto, como amo, mas ela não tinha nada com isso. Hoje eu entendo minha mulher. Se fosse hoje eu teria perdoado a minha mulher quando ela tentou voltar. E eu teria perdoado a minha mulher simplesmente porque foi ela que eu sempre amei, Maria. Foi minha mulher que eu sempre amei. E quer saber, eu ainda amo. Ela era muito nova quando fez o que fez. Mas sempre foi honrada, sabe? Não tinha juízo, mas honra sempre teve. Uma grande mulher. Maria. Oi. Pode falar. Depois da minha mulher, outra que eu... Depois da minha mulher, outra que eu amaria na minha vida é o seu, mãe. O seu, olha, não é pecado não, né? Mas você cuidou de mim com tanto amor, com tanto carinho, com tanto amor, com tanto carinho, que eu sou capaz de dizer que o seu eu sou capaz de amar, Maria. Depois da minha mulher, eu sei. A Dulce foi uma substituta. Você não é amor, Maria.
Maria, você não esquece de falar isso pra minha mulher? Mas pode falar tudo. Que eu me arrependo muito de não ter perdoado ela, e que a segunda mulher que eu ia amar depois dela ia ser você. Pela sua bondade, pelo jeito como você me trata, pela forma como você me trata. Só 2 mulheres no mundo. A Dulce foi substituta. Coitada, até merece meu respeito, mas eu nunca senti por ela o que eu senti pela minha mulher. E hoje, o que eu sinto por você, Maria, sem nunca ter ganhado nem um beijo seu, Maria. Mas eu posso te dar um beijo? Maria, você tá falando sério? Tô falando sério. Posso? Eu só não aguento mais aqueles beijos, mas o tarde selinho eu aguento. Então vou te dar um selinho. Nossa. Fala pro padre Ivo que agora eu posso embarcar feliz. Chama ele pra mim, Maria. Só um minuto, antes de chamar. O padre, tem uma coisa que eu preciso te falar. Pode falar, Maria. Eu sou a Leonor. Que é? Sou a Leonor. Eu não sou. Não tem Maria. Eu sou a Leonor. Mas não é possível. É possível. Bem que eu tava vendo o cheiro. O cheiro. O mesmo cheiro. Leonor, você não criou juízo e até hoje eu não crio mais, né? Se eu não criei até hoje, eu não crio mais. Leonor, então você fala pra todo mundo que você é a única mulher no mundo que eu amei 2 vezes. De um jeito e de outro jeito. Eu vou falar por o maior número de pessoas possível. Eu vou falar. Entra, Padre Ivo. Faz tempo. O amor da minha vida, Arames, foi sepultado naquele ano, depois da maior confissão de amor que uma mulher poderia ter ouvido em toda a sua vida. Foi por isso que eu jamais consegui ter outro homem na minha vida. Faz tempo. Jamais consegui. Só tive uma filha.
Suzana. Aliás, nem precisava ter outro, porque essa mulher, o que ela fez, a Suzana, só coisas boas. Teve 4 filhos, minha filha. 4 netos. 2 mocinhas e 2 rapazes. 4. Eu tenho 4. 2 mocinhas e 2 rapazes. 4. Me deu um genro maravilhoso. Essa é a minha vida. Eu fiz questão de colocar no papel, porque eu tenho certeza que essa história vai mexer com o coração de muita gente que está ouvindo. Sempre foi assim. Aonde eu conto, as pessoas se emocionam, porque ela é honesta. Foi o que de fato aconteceu comigo. Depois tem gente que fala, mas foi assim? Aconteceu? Aconteceu. Foi exatamente assim. Por isso, eu quero o teu comentário a partir de agora. E um pedido a mais. Que você se inscreva no canal do Paulinho Boa Pessoa. Um gesto simples para você, mas tão importante para o canal. Por favor, se inscreva.